Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos voltar a falar aí de futebol e vamos falar especialmente sobre bola de ouro. Canal da História, a gente sempre vai ter alguma história para falar, mesmo que não seja algo que no momento esteja acontecendo, né? Então, bola de ouro vai acontecer lá no final do ano, no início do ano que vem, os prêmios, né, da FIFA são dados, mas é uma boa oportunidade. Nós temos, inclusive, no canal agora uma playlist das bolas de ouro, então, ou analisando carreiras de uma forma geral, ou analisando específicas edições, né? Então, você pode conferir ali. Algumas dessas bolas de ouro muito polêmicas já foram escrutinadas, já foram analisadas a fundo em alguns dos nossos vídeos, né? Vai aparecer para você a sugestão desses vídeos na descrição deste vídeo atual. Quando fala em bola de ouro injusta, ou alguns gostam de usar o termo bola de ouro roubada, né? O que absolutamente eu não faço. Mas aí a pergunta do vídeo aqui, qual foi a bola de ouro mais injusta da história? É para justamente tentar trazer para vocês alguns elementos para aquela turma que gosta de ficar insistindo em certas teorias da conspiração, né? Então, tanto a bola de ouro do Modric de 2018, quanto as do Messi de 2021 e 23 já foram analisadas em vídeos específicos, né? A do Modric 2018 e do Messi em 2021 são vídeos cuja pergunta é: Modric mereceu ganhar a Bola de Ouro 2018 e Lewandowski merecia ter ganhado a Bola de Ouro em 2021, né? Porque são os contestados. No caso do Modric, contestam a vitória dele e dizem que o Cristiano Ronaldo deveria ter vencido, né? Que foi apenas uma forma de evitar que o Cristiano Ronaldo passasse o Messi, né? Naquele momento, o Messi tinha 5 bolas de ouro, o Cristiano Ronaldo também já tinha 5, portanto, ele iria a 6, né? 2008, 13, 14, 16, 17 ele venceu. O Messi tinha 2009, 10, 11, 12, mais a de 15, portanto, ambos tinham 5 e o Cristiano iria a 6. Então, analise esse vídeo para você ver tanto se a do Modric é injusta, quanto se o correto seria o Cristiano Ronaldo vencer. E a de 2021, mesma coisa. Quem venceu foi o Messi, contesta-se e disse que o Lewandowski deveria ter vencido. Então, eu contesto ali isso e faço análise das temporadas, dos anos calendários ali do Messi e de Lewandowski, tiro suas próprias conclusões. E a terceira, que é essa bola de ouro que o Messi venceu em 2023, nós já falamos a exaustão aqui no canal também, quando comparando o prêmio da FIFA e a bola de ouro, falando dos critérios, das formas de premiação, da tradição de cada um, né? Mostrando que a bola de ouro é muito mais importante do que o prêmio FIFA e que a bola de ouro do Messi de 2023 é absolutamente incontestável, uma vez que o período em que ela foi entregue abarcava a Copa do Mundo e sempre ao longo da história, a Bola de Ouro olhou para a Copa do Mundo, deu um peso maior para ela nos anos em que ela era disputada. Já o prêmio da FIFA, que oficialmente era após a Copa do Mundo 2022, e 22, e o Messi venceu, eu já falei também abertamente que não concordo com aquela premiação, né? Mas então, primeiro de tudo, não confundam uma coisa com a outra, né? Não confundam catraca de canhão com conhaca de alcatrão, como diz meu pai, e vejam lá, confiram nesses vídeos para saber dessas 3 bolas de ouro que provavelmente quem viu essa chamada aqui talvez já pensou numa delas. Puxando para trás, e nós temos aí também um vídeo, quem mais merecia ter vencido uma bola de ouro, um vídeo no qual eu falo de jogadores que ao longo da história, né, têm carreiras fantásticas, são jogadores de tamanho histórico incontestável, mas que, por razões N, não venceram a bola de ouro. Tanto o caso do Pelé e do Maradona, que obviamente venceriam uma bola de ouro e ganharam as suas, né? Tem as suas bolas de ouro honorárias, eu falo das carreiras deles, quanto de outros jogadores que, por questão ali do calendário, do início da premiação, né? Como é o caso de jogadores pré-1956, vamos falar de Giuseppe Meazza, por exemplo, e outros cracassos ali da época dos anos 30, 40, início dos anos 50, o próprio Puskás, né, que teve seu ápice
antes da criação da Bola de Ouro e quando da criação dela, ele bateu na trave ali algumas vezes, né? E também outros casos de jogadores que, às vezes, numa temporada, ele foi superado por alguém, digamos, na temporada melhor que ele teve, houve alguém que foi melhor do que ele. E acabou que este jogador que o superou nessa determinada temporada tem um tamanho histórico incontestavelmente menor do que aquele que ele venceu nesta edição, numa específica edição. A gente dá para falar, por exemplo, do Michael Owen, do próprio Nedved, até mesmo o Luiz Figo, eu incluiria jogadores que venceram a Bola de Ouro. E você tem, por outro lado, o Henry, que nunca venceu, o próprio Luizito, você tem, se alguns quiserem incluir o Neymar, né? Você tem jogadores como o David Beckham, jogadores como o Andrés Iniesta, o Xavi, né? E eles nasceram em épocas em que, no melhor ano deles, nos melhores anos deles, havia alguém que estava jogando mais bola. Mas todos esses nomes que eu já mencionei aqui, né, foram bem analisados nesse vídeo. Quem mais deveria ter vencido uma bola de ouro? Esses e outros tantos nomes. Michael Laudrup, ah, o próprio Paulo Maldini, né? Então são muitos jogadores da história, né? Just Fontaine, que mereciam, vamos dizer assim, o prêmio honorário, né? Mas até hoje o prêmio honorário só foi dado para Pelé e para Maradona, e acho que ninguém pode contestar que Pelé e Maradona têm esses prêmios honorários. Então a gente poderia fazer uma fila de jogadores após Pelé e Maradona que, não tendo vencido uma bola de ouro durante suas carreiras, mereciam tê-la vencido. E a gente pode incluir vários outros jogadores aí, né? O Puskás provavelmente seria o primeiro nessa lista aí, é o que eu falo naquele vídeo. Mas hoje eu vou tratar de uma edição específica. Eu vou falar de algumas, mas de uma edição específica que eu acho, sim, bem contestável, que eu tento fazer o olhar com o espírito daquele tempo, o olhar do que era valorizado naquela época. Tento sempre fazer todas as concessões de imaginar campeonatos que à época estavam, o peso, né? Coisa que a gente faz aqui, por exemplo, no Brasil, quando a gente fala do Campeonato Paulista, quando a gente fala do Torneio Rio São Paulo, quando a gente fala da Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa, a gente precisa analisar a época, né? Uma coisa é você querer fazer esse anacronismo e ver do olhar de hoje, e hoje você diz que o Campeonato Paulista não vale nada, logo, um time que só tenha vencido campeonatos paulistas, ou imaginar que num certo tempo o Campeonato Paulista tinha um peso tão grande, não faz sentido se você olhar para hoje. Mas a gente não pode nunca analisar o passado com o olhar atual, a gente tem que fazer o contrário, tem que tentar ir para lá. E nesse caso que eu vou falar para vocês, com todas essas concessões, com todo esse respeito, com toda essa esses pesos, né? Tentando fazer isso tudo, eu ainda não consigo entender como essa bola de ouro foi outorgada a outro vencedor que não aquele específico que eu tratar. As principais bolas de ouro que eu acho que são contestáveis, né, no sentido de que claramente, clamorosamente alguém poderia recobrar esse título, são aquelas entre a segunda metade, a partir da segunda metade dos anos 70 até o início, bem início dos anos 80, né? Ali 77, 78, até 81, 82. 82 não, Paulo Rossi pela Copa, né, pela coerência. Então, até 81 que o Rummenigge venceu. Todas essas, elas são meio que ali no para o ímpar, né? Não acho que os vencedores devessem devolver as suas bolas de ouro, mas que provavelmente ali, por uma questão de critério, naquele momento, acabaram vencendo, mas outros poderiam vencer, né? 77, 78, as bolas de ouro seguidas do Kevin Keegan e do Heinz Rummenigge, e também a do Alan Simonsen, o dinamarquês, todas essas aí, 77, 78, 79, 80, 81, todas essas, a meu ver, podem ser contestadas, né? 78 é um caso claro, assim como 94, assim como 86,
em que você sabe que o melhor jogador foi aquele que atuou naquela Copa do Mundo. Estou falando do Mário Kempes em 78, do Maradona em 86, do Romário em 94, mas que esses jogadores, argentinos e brasileiros, não podiam concorrer à Bola de Ouro. E, portanto, se aquele que destacou não pode concorrer, logo você tem uma galera e dessa galera você acaba escolhendo um. E é nesse sentido que eu acho que 77 até 81 não são tão contestáveis quanto essa que eu vou tratar. Muitos contestam, por exemplo, a bola de ouro do Michael Owen em 2001. Em 2000 e 2001 nós temos uma história curiosa, né, uma situação curiosa que foi o período em que os prêmios FIFA e bola de ouro eram entregues para jogadores distintos, né? 96 houve essa distinção, Romário, Ronaldo Fenômeno e Matias Sammer. Aí em 97 o Ronaldo unificou os prêmios, em 98 o Zidane unificou os prêmios, e aí em 99 o Rivaldo unifica os prêmios. Porém, de 2000 a 2004, somente em 2002, com o Ronaldo Fenômeno, nós tivemos um mesmo jogador vencendo os dois prêmios. 2000 nós tivemos o Figo ganhando a bola de ouro e o Zidane ganhando o prêmio da FIFA. 2001, o Michael Owen ganhou a bola de ouro e o Figo ganhou o prêmio da FIFA. 2002, o Ronaldo ambos. 2003, o Nedved vence a bola de ouro e o Zidane vence o prêmio da FIFA. E em 2004, Shevchenko vence a bola de ouro e o Ronaldinho vence a FIFA. Em todos esses 4 anos, eu também acho que eu, né, tenho a minha opinião. Eu acredito que nos 4 anos o Bola de Ouro foi mais justo do que o prêmio FIFA, né? Mas não é dizer assim que foi roubado, que foi injusto, que aquele que venceu não poderia ter vencido. Está bem posto, né? Eu teria minha opinião, você pode ter a sua, mas não é algo tão contestável, né? Veja, por exemplo, o caso do Michael Owen, que muitos hoje contestam essa bola de ouro, dizem que não entendem como um cara daquele ganhou. E se você observar a temporada dele pelo Liverpool, ele conquistou títulos pelo Liverpool, ele fez gols muito importantes, e não houve ninguém que outshine naquele período, e realmente acho que está bem colocado para ele aquela vitória. Acho, inclusive, a do Figo, né, mais contestável do que a do Owen. Figo em 2000 talvez dessas todas a mais contestável, na minha opinião. A menos convincente, mas não é injusta nem roubada. Puxando lá para trás, desde 56 até meados dos anos 60, eu acho que há uma coerência na premiação, todos os vencedores. Anos de Copa respeitou quem foi os melhores das Copas, né? 58, 62, 66, considerando que os brasileiros não poderiam vencer, naturalmente. Pelé e Garrincha, em 58 e 62, não poderiam vencer. E quem venceu ali em 58 foi o Raymond Kopa, em 62 foi o Mazopust, da Tchecoslováquia, vice-campeão de 62, terceiro lugar de 58. O Kopa ainda tinha como lastro o fato de que ele era do Real Madrid, Copa dos Campeões. Então ele foi o único que fez uma dobradinha, digamos assim, entre uma grande Copa e uma grande temporada de clubes, né? Você tem o Di Stéfano pelos clubes, mas a Espanha não foi para a Copa. Você tem o Fontaine arrebentando na Copa do Mundo, mas o time dele não chegou tão longe. Foi vice-campeão, né? Não, foi vice-campeão no ano seguinte. Então, esse balanço, o Copá foi o melhor dele também. Didi e Pelé não podiam concorrer, logo, justíssima para o Copá. E o Mazopust, a Tchecoslováquia foi vice-campeão, ele foi um dos artilheiros daquela Copa. E as outras todas acho também bem coerentes, né? O Stefano venceu em 57 e em 59. Em 60, eu acho que o Puskás deveria vencer, mas novamente eu trato disso naquele vídeo. Porém, o Puskás merece muito mais por ser o Puskás do que necessariamente que naquela temporada de 60 tenha sido um absurdo ele não vencer. Eu acho que ele deveria ter vencido, mas não é tão absurdo. Então, de todas essas, né? Já falei lá para frente. O próprio Cannavaro, 2006, é muito contestado, onde ele ganhou os dois prêmios, tanto o Bola de Ouro quanto o prêmio da FIFA. Eu acho ele é o maior overachiever da história do futebol, um dos maiores, não o maior.
é o maior, né? O maior overachiever da história do futebol. Tem um vídeo específico sobre isso. Mas, de novo, naquele ano, tem boas justificativas para que ele vencesse, né? Ele foi o jogador capitão, principal defensor de uma equipe que tem o seu maior trunfo a defesa e que conquistou a Copa do Mundo. Portanto, na coerência, a Copa do Mundo com bola de ouro, o prêmio do Cannavaro está bem dado. Até porque o Zidane, independente daquela cabeçada, daquele ato bizarro na final de 2006, ele não jogou o restante do ano. Ele se aposenta naquele dia. Portanto, premiar um jogador que já estava fora havia 6 meses seria muito mais bizarro do que premiar um zagueiro, né? Então, a única, vamos dizer assim, única bola de ouro que realmente para mim não tem justificativa. Tem outras 10 que eu acho que o vencedor deveria ter sido outro, mas nesta é a única que eu realmente não consigo encontrar justificativa. Ainda que, estou falando da temporada 1967, o vencedor foi o Florian Albert, húngaro. Ainda que Florian Albert seja um jogador histórico, depois do Puskás, muito provavelmente Puskás e o Sandor Kocsis, né? Mas muito provavelmente o melhor jogador húngaro após o Puskás, né? Já em 62, na Copa de 62, ele também foi um dos artilheiros, fez vários gols, foi o melhor jogador jovem à época. Em 66, ele também estava naquela seleção húngara, que venceu o Brasil, né, na fase de grupos. Fez parte de uma geração especial, portanto, da Hungria. Tinha grandes méritos nos seus clubes. Se você pega as temporadas dele, alto índice de gols, né? Média quase de um por jogo em várias temporadas. Nessa temporada específica de 67 também. Mas, no mais, ele não venceu nenhum título. 67, quando inclusive eu fiz aquela análise da carreira do Pelé, em que eu tento entender, né, quantas bolas de ouro o Pelé poderia ter conquistado. Outro vídeo que vai ficar sugerido para vocês. Eu falo assim, né, dos anos de 58 até 70, né, ano a ano do Pelé. Falo que em 66, 67, 68, provavelmente o Pelé estaria fora da cogitação para o prêmio, né? Mas 67 é o único ano que eu realmente não acho que o vencedor foi correto. Por que que eu não acho que o vencedor foi correto? Não porque o Pelé devesse vencer, mas porque Jimmy Johnston, chamado Jinx, jogador escocês do Celtic Rangers, deveria ter sido vencedor. E esta foi a bola de ouro mais injusta da história, a bola de ouro de 1967. O Jimmy Johnston, pessoal, ele jogava pelo Celtic, né? O grande time escocês, um dos maiores clássicos do futebol mundial, Celtic versus Rangers. E o que aconteceu? O Celtic naquela temporada, né? Na Escócia você tem a Copa da Escócia, a Copa da Liga Escocesa e o Campeonato Escocês. Naturalmente, também, posteriormente, os times jogam os campeonatos europeus. Então, naquele ano, o Celtic disputou 4 campeonatos: Copa da Escócia, Copa da Liga Escocesa, Campeonato Escocês, né, a Liga Escocesa e a Champions. Na época, só iam os campeões de cada país para a Champions. E o Celtic venceu a Copa da Liga da Escócia, venceu a Copa da Escócia, venceu o Campeonato Escocês e venceu a Champions. 4 campeonatos, 4 títulos. O nosso Floriano Alberto não ganhou nenhum título. Talvez até que tenha ganhado o Campeonato Húngaro, mas eu acredito que nem isso. Embora tenha feito individualmente uma ótima temporada, sim. E, além de tudo, né, a Copa do Mundo de 66 havia acontecido, mas lá na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, eles têm uma competição entre as seleções. Acho que foi descontinuado já, naturalmente, mas durante muito tempo aconteceu. O British Home Championship, campeonato caseiro britânico, campeonato local britânico, participando, portanto, a Escócia, País de Gales, Inglaterra e a Irlanda do Norte, né? Um quadrangular. A Escócia foi campeã, com o Jimmy Johnston jogando ali. E, além de tudo, além da Champions, no campeonato escocês, que essencialmente acaba sendo, né,
Se você vê o número de títulos, tanto de Celtic quanto Rangers, soma os dois, o que sobra são poucos anos em que algum outro time ganhou, né? É mais ou menos como acontece no Uruguai. Você tem lá o Nacional e o Peñarol, com acima de 30, 40 títulos, e o Danúbio, né? O Wanderers e os outros times que mais se aproximam têm ali seus 3, 4 títulos, né? Esses tempos eu até respondi qual seria o maior time uruguaio depois do Peñarol da Nacional. Mas há uma distância abismal, né? Há um grande espaço entre Celtic e Rangers e o eventual terceiro time que ganha. Então, portanto, acaba sendo meio que um campeonato gaúcho, um campeonato mineiro, né? Tem dois times basicamente que disputam a taça. E quem menos tropeçar que acaba vencendo. Mas muitas vezes acontece que vai afunilando e os dois vão mantendo alto nível, e é nos clássicos, nos jogos entre eles, em que decide-se, né, o campeão. E aconteceu que neste ano específico de 67, a grande decisão, já em maio, né, nós estamos gravando esse vídeo dia 14, dia 6 de maio de 67, houve o clássico Celtic Rangers, que selaria o título, né? O Celtic estava com uma vantagem, então ele jogando pelo empate, digamos assim, se vencesse, não teria nem como matematicamente já o Rangers recobrar, mas o empate também deixaria a situação tranquila para o Celtic. Então o Rangers necessariamente precisava vencer e ainda dar uma remada para não perder nenhum outro tipo de ponto e torcer para o Celtic perder aqui e ali. 2-2 terminou o jogo, dois gols do Jimmy Johnson. E eu termino contando uma pequena história referente a Champions, né? Ah, Jimmy Johnson foi jogar lá no Real Madrid, né? Contra o Real Madrid, Celtic e Real Madrid. E o Di Stefano, que é talvez o melhor jogador de todos os tempos, depois do Pelé, né? Dá pra gente colocar o Di Stefano e o Messi, minha visão, tá, pessoal? O Pelé em primeiro lugar, em segundo lugar, neck to neck. Eu hoje coloco, entendo o Messi como segundo, mas o Di Stefano e o Messi praticamente juntos. Um pouquinho acima, ambos, um pouco acima de Maradona e Cruyff, né? Então, para mim, os cinco maiores de todos os tempos são, nessa ordem, Pelé, Messi, Di Stefano, Maradona e Cruyff, tá? Deixando minha opinião, já havia registrado, mas aqui talvez falando um top 5 específico. Depois vem Puskás, Ronaldo Fenômeno, Zidane, todos esses jogadores aí, a gente já começa a alargar um pouco mais ali a pirâmide, mas para mim o top 5 de todos os tempos é Pelé, Messi, Di Stefano, Maradona e Cruyff. Então o Di Stefano, até o surgimento do Messi, sempre foi, na minha visão, o melhor jogador depois do Pelé. E muito disso se deve pelo que ele fez com o Real Madrid, né? O Real Madrid se tornar o que ele se tornou, o maior clube, aliás, a maior entidade esportiva do mundo, como nós já fizemos um vídeo, fica também a sugestão para vocês. Todos esses vídeos que eu estiver citando vai aparecer os links, se você tiver curiosidade de assistir. É o que ele fez com o Real Madrid, sobretudo aquele pentacampeonato consecutivo, né, de 1956 a 1960 com o Real Madrid. E houve esse enfrentamento, né, do Celtic com o Real Madrid. O Di Stefano já estava fora, né, naturalmente, do Real Madrid nesse período ali. Ele havia saído do Real, jogado pelo Espanhol, né? Mas enfim, o Di Stefano, quando jogava-se no Bernabéu, ele tinha o costume de, após aquele espetáculo, nas raras vezes em que não venciam, que ele não arrebentava com o jogo, isso não acontecia, mas normalmente isso acontecia. Ele pegava a bola e levantava no centro do campo, mostrando para toda a torcida, né, os holofotes, virava, agradecia para todos. Era um gesto comum dele. Nesse dia, o Celtic foi enfrentar lá o Real Madrid lá no Bernabéu. O Celtic venceu. Acho que era uma semifinal. Preciso colocar para vocês aí especificamente de qual jogo nós estamos falando. Jogo de ida, talvez. Acho que era o jogo de ida. E o Jimmy Johnson arrebentou com aquele jogo, né? Detonou. Terminado o jogo, ele foi lá no centro do gramado, levantou e mostrou para a torcida. Então ele se colocou nesse patamar.
Conta-se a história que na saída do jogo, após um período ali, o Di Stefano, que já estava fora do Real Madrid e tal, mas estava lá, pediu para tirar uma foto com ele, chamou ele, e estavam o Di Stefano, o Puskás, o Santa Maria e o Gento, né? Todos esses ainda jogavam pelo Real. E o Di Stefano foi tirar foto com todos os quatro juntos, né? E teria o Jimmy Johnston dito, poxa, né? Eu com vocês, com essa galera aí, né? Não me sinto bem, não me sinto à altura de vocês. E o Di Stefano falou para ele, não, você merece, você está nesse nível, está conosco aí. Então é um reconhecimento que um dos maiores jogadores de todos os tempos, um dos maiores palcos de todos os tempos, concedeu ao Jimmy Johnson. Por que cargas d'água? Não sei. Naquele ano, o Floriano Alberto foi o vencedor, inclusive com uma pontuação de alguma vantagem, né? Ele fez 68 pontos na Bola de Ouro. Em segundo, terceiro e quarto ficaram Bob Charlton, Jimmy Johnson e Franz Beckenbauer com 40, 38 e 37 pontos, respectivamente. Portanto, muito próximos dos votos. Então, não sei o critério exatamente que foi pensado, o que que os jornalistas votantes pensaram e valorizaram mais para entender que o Alberto merecia a bola de ouro, mas para mim parece uma injustiça histórica e irreparável, né? Jimmy Johnston foi o verdadeiro bola de ouro, foi o melhor jogador do mundo naquele ano de 1967. O prêmio foi entregue no dia 26 de dezembro, né, de 67, portanto, teria que ter sido avaliado todo ano e certamente um jogador que disputou e venceu todos os 5 campeonatos que disputou, que participou, um com sua seleção e outros 4 com o seu clube. Foi influente, foi decisivo e foi reconhecido pelos seus pares, deveria ter sido vencedor daquela bola de ouro. Portanto, se você esperava que eu falasse aqui de que algum jogador recente, novo, foi roubado, né? O pessoal que fala de Snyder, fala de Ribéry, fala do próprio Iniesta em 2012, fala de Van Dijk. Nessa a gente não cai, né? A gente sabe analisar coerentemente e os prêmios que foram dados aí têm suas contestações aqui e ali. Você sabe que alguém merecia também, que alguém foi um grande ano, mas não houve nada que acontecesse. Eu diria que dos anos 90 todos para cá, após a questão da lei de Bosman, né? Após quaisquer jogadores de quaisquer nacionalidades poderem vencer, não houve nenhum caso bizarro. Os casos bizarros eram o Pelé, o Maradona, eventualmente o Zico, né? Jogadores que, pela regra, não podiam vencer. Então, o absurdo é eles não terem nenhuma bola de ouro no prisma histórico. No prisma específico das regras que foram colocadas, a única bola de ouro realmente inexplicável é a do Alberto, em 67, e inexplicável é que o Jimmy Johnston não a tenha vencido. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.